Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um quadro de casal, ela e ele. E hoje nós trouxemos um casal que é muito importante pra mim, pela minha trajetória, né? Agora é importante pra ele também. Vamos fazer um suspensezinho, né? Primeiro a gente tem que pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, porque com certeza vai abençoar você, sua família e todo mundo que assistir. Então vamos lá, né? Roda a vinheta! Roda a vinheta! Gente, estamos com um casal abençoados, eles estão indo pra lá, pra cá, e a gente já não acompanha mais, entra no Instagram, uma hora tá lá do outro lado do país, aí depois tá do outro, aí é isso, a gente não acompanha mais, virou famoso agora, eles estão muito famosos, mas são abençoados demais. Hoje estamos com quem? Pastor Douglas e Pamela, é um prazer recebê-los aqui nesse humilde podcast. Meu Deus, a gente tá muito alegria. feliz por estar aqui. Eu tô muito honrada. Gente, eles já foram meus líderes do Legacy, Lagoinha Alphaville também. Aí. Pastor Douglas, meu pastor. A Pamela também já tava lá comigo, liderança, né, também do Legacy. Uma fase muito boa. Voltei pra Jesus por conta de um convite do Douglas. Então pensa só que coisa boa, né? Isso aí. Já estamos iniciando o ano com entrevistas maravilhosas com esses dois incríveis, que vão falar um pouquinho quem eles são, né? Primeiro, vamos começar pela Pam. Pam sempre foi da igreja. Primeiras damas. O programa com a Ouça Ela. A gente aqui... Ouça ela e a gente o quê? Tá de Só intruso. Muito bom. E quem é você? Você sempre foi cristã? Depois vamos pro Douglas. Só uma apresentação básica pra quem não conhece. Aí quem não conhece, vai lá seguir no Instagram Isso aí. já vê tudo, né? É isso aí. Gente, é um prazer estar aqui. Quando a Isa me chamou, ela falou, eu queria fazer uma entrevista com vocês. Então eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? Entrevista do quê? O que eu vou falar? Mas o Senhor tem nos preparado para este novo tempo, né? E todo mundo tem um testemunho de vida, né? Todas as pessoas já passaram por alguma coisa. Então, eu sou a Pamela, esposa do pastor Douglas, esposa do Dô, mãe do Benjamin, que a gente vai falar um pouquinho do Benjamin aqui hoje. E eu não era cristã, né? Eu me converti de 19 para 20 anos. Depois me batizei logo em seguida. E aí a gente casou. E a partir de então, eu comecei a andar com Jesus, né? Mas eu digo assim que a minha verdadeira conversão mesmo em Cristo foi depois dos meus 30 anos. Uau. Então, eu tive aí 10 anos, eu caminhei com Cristo, eu fui líder, muitas coisas aconteceram, mas o meu posicionamento mesmo em Jesus mudou após os meus 30 anos de idade. Nossa, então Foi vamos agora falar. recente, né, amor? Assim, né? Foi recente, Gente, assim, assim, né? precisamos falar de idade, né? Mas... Deixa o povo sem calcular, Isso. não, deixa eles calcularem, não. Mas a gente vai falar um pouquinho aí dessas experiências que vocês tiveram, mas vamos lá pro Douglas agora. Sim. Quem é Douglas? Converteu faz tempo? Como que é? É o Douglas, esse ser humano aqui, né? Gente, muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa história. Saber que você está conectado nesse negócio, como eles falaram, pelo amor de Deus, já comenta alguma coisa aqui, já curte, já compartilha, manda esse podcast para alguém que a gente tem certeza que vai fazer sentido para alguém. Né? O Douglas, ele vem de uma família que não é cristã, mas minha mãe se converteu quando a gente ainda era pequeno. Então ela levava a gente pra igreja pequenininho, e eu lembro da gente pequenininho, tipo, o pessoal dessa igreja deixava a gente tocar pandeiro, aquele meia-lua, então a gente ia, eles deixavam a gente mexer. Criança gosta de mexer no instrumento, né? Então a gente começou aí, eu acredito que eu tinha entre 6, não tinha 6, eu já tinha uns 8 anos de idade. Né, tem aí uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Eu tinha uns 8 anos de idade. Né? 20 anos. Né? E aí, a partir disso, a gente sempre esteve na igreja, né? E aí eu com 14 anos, eu desviei pela primeira vez. E depois, com 17 anos, eu desviei de novo. Não, com 14 e com 16 eu desviei. E aí, depois eu desviei de novo. Meu Deus.
desviadinho. Você tá achando, é pastor e tal, Então, não, eu já desviei. Então, 14, 16, depois 20 e 23, eu acho. Por aí, 23 ou 24 anos, não me lembro exatamente. 23 anos, né? 23 anos eu desviei de novo. E aí, dessa outra vez que eu desviei, aí foi quando, de fato, eu tive um impacto e um encontro com Jesus verdadeiramente. Inclusive, foi na casa que a Pamela morava. Porque nessa de desviar foi quando eu conheci a Pamela. Eu sei que é um outro momento que a gente vai falar disso, mas enfim. Então, cresci na igreja, me desviei essas vezes e quando eu era mais novo um pouco, eu recebi muitas palavras proféticas. Eu lembro que a gente tinha escola bíblica dominical e uma das vezes eu e meu irmão, a gente apresentou uma música lá e um pastor, ele já faleceu, o nome dele era Jorge, ele veio e ele profetizou sobre a minha vida e ele falou para minha mãe assim, olha, ele vai ser muito usado, Deus vai usar muito a voz dele. E eu achei que era cantando, gente. Eu achei que, tipo assim, eu ia ser do vocal. E aí hoje, você vê, eu tô até com a voz ruim. Ele achou que ele ia ser a Jay versão masculina. Eu achei que ia ser tipo o Felipe Lopes, a Jay, meu, assim, tá ligado, sabe? Entendeu? Mas aí não achei rolou. Que ia ser famosinho, não deu. Aí fiquei só... aí Deus começou a me levantar pregando. Né? Então, eu nem sei quando exatamente eu comecei a pregar. Eu sei que a partir disso não parou mais. E assim, então essa é um pouco da minha trajetória. Eu batizei com 14 anos. Eu tenho até essa foto, assim, é bem engraçado, né? Depois não vou mostrar não, porque é certeza que você hoje tira print e faz figurinha. Então não te darei esta ferramenta. Meu Deus do céu, a gente tá curiosa. Feio, né? o negócio expectativa é feio. que já... Gente, ele tinha cabelo enroladinho quando eu conheci ele. Não, ele tá totalmente diferente. Tá. É outra pessoa. Se na rua eu ia falar, não, quem é esse? Não é. Tem um pastor que é o pastor Eduardo, se ele tivesse aqui, ele ia falar, tá todo moderninho, bonitão, tá moderninho. É verdade, pastor Eduardo foi meu pastor. É verdade. Alphaville, quando era aí. só um sonho. Era só um sonho, agora tá enorme, né? Não. E já vamos começar aquecendo, né? Já que o programa O Saela aí é um quadro de casal. Vamos perguntar então, como se conheceram? Ele já deu um spoiler, né? Como foi a história de vocês? Eu vou dar uma resumida. O Douglas, como ele disse, ele estava desviado. Não, peraí, você não pode ficar assim, denegrindo a né? minha Tava imagem. o senhor, né? E aí eu morava na praia. Então, eu morava na praia e ele tava trabalhando como arte educador. Ele descia e dançava. Pra quem não sabe, o Douglas dançava hip hop, né? Que ultimamente, no passado, se ele dança agora, tem que tomar um Dorflex depois. Vamos andar de bicicleta. Exato. Danço, faço manobras no chão, mas não aconselho. E ele dançava, ele dava aula de grafite, aula de dança, de hip hop. E ele foi pra praia pra fazer isso nas férias. Tem muito isso, né? A prefeitura contrata. E aí, pra ter o que fazer, né? O pessoal tem o que fazer lá nas férias. E ele foi, eu morava lá e a gente acabou se conhecendo. Quer falar alguma coisa? É que você ficou dando em cima de mim. A gente sabe que é mentira, né? Ouça ela, né? então me ouça. Não é verdade. Verdade. Essa aqui foi muito boa, parabéns, mano. E aí... eu não era da igreja, né? Então a gente tava numa balada entendeu por que lá. Eu desviei? Você tá entendendo? E ele acabou que veio até mim, enfim, e as coisas aconteceram. Mas o interessante é que depois de uns meses já, a gente namorando, ele tava na minha casa e ele foi no banheiro. E eu passei pelo banheiro e ouvi ele chorar. Aí eu bati na porta, perguntei se estava tudo bem. Né? E quando ele abriu, ele falou assim pra mim, olha, eu preciso voltar pra Deus, eu preciso voltar pra igreja, porque eu me olho no espelho, eu não vejo mais o Espírito Santo na minha vida. E eu não entendi nada na hora, eu falei, não vê quem, né? Não vê o Espírito Santo, não entendi nada. Mas eu sempre acreditei em Deus, né? Minha família tem todo um histórico, mas não tinha ninguém na minha família que era cristão. Nem tios, nem primos, ninguém. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe, né? Cristão mesmo, assim. E aí, enfim, eu falei pra ele, pode ir, volta, mas eu não vou com você. Eu não vou te acompanhar, porque eu não gosto de igreja evangélica.
E aí deu Namorar alguns o meses, evangelho que ela queria. Ela não Já queria foi a direta, igreja, né? E aí deu alguns meses, aconteceu várias coisas e eu já tava, a gente ficou junto, o pai dele infelizmente veio a falecer, ele começou a ficar muito mais tempo aqui pra resolver as coisas com a família e tudo, e eu comecei a vir pra cá. E aí não deu outra, eu me entreguei a Cristo, porque, né, o Senhor, ele tem um plano traçado para todos nós, né, assim, e quando você deixa o Senhor entrar na sua vida, é irresistível. E foi o que aconteceu comigo, eu falei que não ia, daqui a pouco tava no chão chorando, dizendo, Senhor, me perdoa, você quer, né? Você viu que a gente é crente mesmo, né? Você pergunta assim, como é que vocês conheceram? Aí a gente daqui a pouco tá falando de Conversão. Jesus. Aí você vai, como é que é essa história? Daqui a pouco a gente tá falando de Jesus. né? Mas a nossa história foi essa, eu morava em Ilha Comprida, ele aqui em Barueri, e ele foi me encontrar a 217 quilômetros de distância. Uau. Não há distâncias para o amor. Não É verdade, Que isso, não né? essa Aquela foi voz de forte, locutor. É mesmo. Mas foi isso mesmo, a gente conheceu nesse processo, então eu ia dar aula, voltava, ia dar aula, voltava. E aí, nessa eu comecei a me envolver com os meninos que eles eram um grupo que dançavam num trio elétrico. Sabe aqueles trio elétrico de praia que dança aqueles caras lá e tal? Pois é, eu Meu cheguei a Deus, dançar gente, eu não também. consigo nem imaginar. Gente, Imagina, Mas imagina. era hip todo hop. mundo tem uma Ah, história, tá. um passado. É É, verdade. aí depois eu comecei a ensinar eles a dançarem hip hop e eles começaram a me pedir pra dançar axé também. Então de vez em quando acontecia do Meu dançar. Deus, aí eu não consigo. Imagine agora você vendo essa Não faça pessoa isso. pregando no Não altar, faça sendo isso. usado pelo Tristeza. Senhor, dançando É. hip hop e axé. Pra você É. ver como que Deus faz, né? É isso aí, não importa quão bagacinho você esteja, Jesus pode Exato. transformar a sua vida, Jesus assim como pode fez te conosco. resgatar. É, tá? É isso Fica bem mesmo. tranquilo. Então, aí eu lembro aí a gente começou a frequentar algumas baladas lá pra dançar a parte de hip hop, porque na praia todo mundo dança axé. Então quem dança hip hop fica rei. É, na época, né? Isso, eu tô falando de uns anos Alguns atrás. Alguns É, Uns 6 anos atrás, né? são 20 anos, na anos verdade. atrás. É, 20 anos atrás. Então, quem dançava hip hop, cara, tinha um grande diferencial naquela realidade. Nós estamos falando lá da Ilha Comprida. E aí eu lembro que eu tava numa balada e quando eu saí, a Pamela passou. Quando ela passou, aí eu falei, Quem é? olha aí a vaza, meu Deus, né? Não, eu olhei, aí eu tava com um Com amigo. certeza ele não falou, olha aí a vaza. Aí eu falei assim, pra um amigo, falei assim, como que você conhece? E eu tinha uma crise, eu não poderia namorar ninguém eu tinha já valores, né? E um dos meus valores era não podia namorar alguém que fosse muito mais nova do que eu. E nem alguém que fosse menor de idade. Eu já tinha meus valores. Isso é importante, né? É. E aí, quando eu perguntei a idade, na época, isso, né, 20 anos atrás, falaram assim, ó, ela tem 18. Então Eu tá falei, bom. opa, Certinho. já passou no crivo da beleza, agora passou no crivo da idade. Uhum. Agora começamos a fazer os investimentos, né, Mel? É. Então, assim, aí foi quando a gente começou a conversar e eu lembro que uma vez eu já tinha visto a Pamela, mas eu não lembrava disso. E eu vou contar essa história aqui. A Pamela participou Ai, do meu Miss Deus, ninguém Ilha merece. Comprida. Aí, ó. Uau. E no Miss Ilha Comprida, nós éramos a atração principal. A gente tinha um grupo de dança lá, tipo Usher, lembra aquele... Aham, sabe aquela sim. parada assim? E tal, Justin Bieber, Justin Timberlake, lembra? Aham, Que, sim. né, aquela coisa de dançar. Então a gente pegava aquelas músicas, fazia os cortes e dançava. E aí a gente foi tipo, chamado para ser a atração desse evento. Então era a Miss Iguape, que é uma cidade do lado, e a Miss Ilha Comprida. E Pamela foi uma das Ai, gente, candidatas. vamos apagar essa parte. E aí foi a primeira vez, na verdade, Ai, que eu tinha é. visto. Só que eu não tinha notado a Pamela, né? Mas nesse dia da balada, eu notei. Então toda essa galera meio que estava conectado e eu estava conhecendo todo mundo. E aí teve um dia que a gente foi para uma festa de aniversário de uma pessoa. E aí ali eu fiz os meus investimentos fortes, né? Pesadíssimo. Pesadíssimos. Então fui, aí fiquei ali meio me exibindo,
né? Toda a minha beleza, meu Deus do céu. Eu era trincado, né? Por conta do break, né? Era um magrinho trincado. Sabe aquele magrinho surfava Hoje em e tal. dia... Hoje em dia, meu Deus, estamos aqui, né? Alvo mais que a neve. Tinha todo um brand, né? Todo um brand. E aí, eu lembro que a gente, nesse dia, foi todo mundo junto para uma balada. E nessa balada, olha o testemunho do pastor, cara. Nessa balada foi quando eu fui nela e falei assim, ó, hoje você não escapa. Meu Deus! É dessa forma, Podia brega. pular essa parte. Dá pra cortar essa parte? É isso, retém o que é bom, retém o que é bom. Retém o que é bom. Mas a gente precisa compartilhar, porque as pessoas precisam saber como que foi, né? O início e tal, que Sim. tudo dá certo no final, entendeu? Deus Se- tá no controle de todas as coisas. É, Se mas os foi uma dois coisa tiverem, bem, se os dois tiverem, só deu certo na É verdade, isso porque eu me dispus a estar com Cristo, né? Porque se no dia que ele falou, que ele voltou para Jesus, eu tivesse falado, de fato, permanecesse na palavra que eu falei, não vou estar com você, e não estivesse, não teria dado certo. É isso. Só deu certo porque eu conhecia Jesus e permiti que o Senhor entrasse no meu coração. Senão a gente não estaria junto hoje. Verdade. E esse foi um fato. Apesar da gente ter se conhecido numa realidade que não tinha nada a ver com igreja, com fé, com espiritualidade, Deus tinha um plano na vida da Pam, Deus tinha um plano na minha vida. E a Pam decidiu se envolver nisso. Então, dentro dessa história nossa, de quando a gente se conheceu, isso é muito legal, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, a pessoa que me interessa está fora da igreja. Mas eu garanto para você que você está correndo um risco muito, muito sério. Nós não somos a regra, nós somos a exceção dessa realidade. É verdade. Então, poderia ter dado muito ruim. Na verdade, assim, a gente passou uma história de namoro que foi bem agitada, bem complexa, até que a gente casou. E os primeiros anos de casamento também não foram flores. Por quê? Porque eram backgrounds diferentes. Então, tem muitos desafios, sabe? Tem muitos desafios de você estabelecer, se unir, se tornar uma só carne com uma pessoa que ela não professa a mesma fé que você. Então, o nosso conselho para jovens, para adolescentes nem é bom a startar o namoro ainda, né? Mas principalmente para jovens, por exemplo, vocês agora estão no processo de noivado já? Meu Deus, hein? Memória de responsa. Casar. Logo É aí, isso aí, casamento. amém. Setembro já tá com a data Tá marcada. Eita, já Aí, tem ó. data. Quase lá. O nosso conselho é as pessoas relacionarem com pessoas que estão se relacionando com os mesmos valores e os mesmos princípios. Por quê? Porque se é valor e se é princípio, você não vai abrir mão. E a outra pessoa também não vai. Por mais apaixonado que você esteja. Então chega uma hora, que foi o caso que aconteceu. Foi numa balada que conheceu? Foi. Ele foi na praia num contexto de festa, de tudo? Foi. Só que os meus valores estavam tão fortes que Deus me pegou na casa dela. Então eu fui para o banheiro lavar o rosto e acordamos de manhã, eu fui escovar os dentes e aí eu lavei o rosto aqui. Quando eu olhei no espelho, eu me vi oco, vazio. Então quando eu olhei no espelho foi como se eu não estivesse vendo a graça de Deus. Sabe, é como se eu não estivesse vendo o Espírito de Deus em mim mais. E aí eu só me lembrei da oração de Davi. Davi fez uma oração, falou: Senhor, só não aparta de mim o teu Espírito. Em um outro momento ele falou que torna-me a dar a alegria da sua salvação. Então, esses textos, eles gritavam. Apesar de eu estar lá na festa, apesar de eu estar nesse contexto, eu sempre era a pessoa mais responsável. Eu me lembro que a gente saía com alguns amigos e os pais deles só deixavam sair porque eu estava junto. Por quê? Porque eu não bebia, eu nunca falei palavrão, eu nunca me envolvi em uma realidade de escândalo. Então, eu lembro de estar na balada e o Espírito Santo continuava gritando dentro de mim assim, aqui não é o seu lugar. Eu estava vivendo essa realidade e eu tinha plena convicção de que aquilo era passageiro. Inclusive eu acreditava que o meu namoro com a Pamela ia ser passageiro. E aqui é o ponto. Por quê? Porque quando ela decide mudar a história dela, a minha história com aquela velha Pamela
foi passageira. Por quê? Porque essa Pamela nasceu de novo. Então, quando ela nasce de novo, começa uma história de noivado, começa uma história de casamento. Olha que coisa linda. E o nosso conselho, né, amor? Nosso conselho é: fique com as pessoas, namore pessoas, queira casar com pessoas que estão com os mesmos valores. Nós vamos criar nossos filhos como? Nós queremos ter filhos? Sabe? Qual vai ser a linha de cultura do nosso lar? Qual vai ser a regra do nosso lar? Então, quando você tem esse diálogo, já fica uma dica para vocês, né? Quando você tem esse diálogo, você já consegue entender. Porque se for uma pessoa que está pensando coisas completamente diferentes de você. Esse julgo desigual que às vezes as pessoas falam não tem a ver só com a questão de você ser um cristão e o outro não. Muitas vezes essa questão também de valores e princípios. Sim. E às vezes os dois são até cristãos, mas pensam totalmente diferente. Exato. Sim. Um quer ter filho, o outro não quer. E Exato. assim, isso... A gente tava até na casa de uns amigos e uma falou assim, eu quero ter, não quero ter. Mas o meu esposo quer. Então, assim, a gente vê que tudo isso tem que ser conversado antes, tudo isso tem que ser pensado antes. Não, vamos casar primeiro, depois a gente vê. É o pior erro que tem. Verdade. Eu quero morar na casa, eu quero morar no apartamento. E ninguém abre mão. E aí você vai viver brigando, você vai ver se desentendendo. Então, assim, vamos ver. Né? Primeiro de tudo, realmente é estar com uma pessoa que professa a mesma fé que você. Isso aí. Já vai te ajudar 90%. Exato. Porque só de você não ter que acordar e falar assim, nossa, mais uma vez eu vou ter que insistir pro meu marido ou pra minha esposa ir na igreja comigo, servir a Jesus, sabe? Então isso já vai te aliviar. E depois as outras coisas. Vamos conversar. O namoro é pra isso. O namoro, ele não é pra sair da mão e ir no cinema e jantar. O namoro é um pré-casamento. É pra você entender, essa pessoa é pra mim? Eu sou pra ela? Nós vamos... Entende? Óbvio, gente, que ninguém casa pronto, tá? Não é que eu casei com o Douglas porque ele tava 100% pronto e eu sabia 100% que ele era tudo que eu queria e vice-versa. Mas as coisas básicas a gente precisa ter alinhado. Senão você vai sofrer lá na frente. E um ponto que você falou, quando a pessoa está caminhando com Deus, ela não muda porque ela quer te agradar. Ela muda porque ela precisa melhorar, porque o Espírito Santo tem incomodado, né? É isso. É pra agradar o Senhor, não é pra agradar o próximo. Eu preciso ser uma mulher de Provérbios 31, vamos supor. Eu preciso ter todas essas virtudes, mas é pelo meu marido? Não, é porque eu tenho temor a Deus, eu sirvo a Deus e eu preciso honrá-lo, né? Exato. Então, vai se relacionar com uma pessoa que não pensa desse jeito, que não procura agradar a Deus e só quer viver em função do outro. Aí tá tudo errado, né? Isso. Até porque a pessoa vai se frustrar muito rápido. Né? Porque quem vive em função do outro, eu sou apaixonada, eu amo, não consigo viver sem essa pessoa. Ela não vai ser feliz. Porque ninguém consegue suprir o outro 100%. Só Cristo para fazer isso em nós, né? Então... Sempre vai ter uma frustração. Quem coloca suas expectativas no outro sempre vai se frustrar em alguma coisa, porque não vai agradar sempre, né? E tem tantos relacionamentos, vocês, né, como pastores, já devem ter visto, né? Alguém, meu Deus, mas eu vou morrer porque eu separei, meu Deus do céu. E é uma pessoa que viveu em função do outro, Dependência emocional, uma dependência emocional muito grande, né? É isso. Na verdade, o que você falou Deus criou uma mulher, né? Um padrão, um modelo estabeleceu na Bíblia. E quando a pessoa se torna aquela mulher, não tem a ver com ela se tornar aquela mulher para o marido, mas tem a ver com ela se tornar aquela mulher para Cristo. Então, Cristo dá uma mulher para uma família. Entende? Então, o que Cristo está fazendo no coração de muitas mulheres, eu creio, ele está construindo essa mulher, está ajustando ela para entregar ela para uma família. E quando Deus entrega essa mulher para uma família, por isso que ele diz, a mulher sábia vai edificar o lar. Então o que Deus está fazendo? Edificando sabedoria na mulher antes dela edificar o lar. Então, nesse processo que talvez alguém que está nos ouvindo está passando, permita Deus edificar a sua vida ao ponto de você ser a mulher sábia que vai edificar o lar. Porque agora você está
você tem algo para derramar sobre o seu lar. O problema é que tem muita mulher que quer edificar o lar, mas não foi edificada por Cristo. A mulher sábia é aquela que foi edificada por Cristo para edificar o lar. Então, uma mulher sábia que edifica o lar é aquela que está no centro da vontade de Deus. Uma mulher que ouve a Deus, uma mulher que está sensível a Deus, ela sempre vai ter mãos prontas para edificar o lar. Uma mulher que deixou de ouvir a Deus, ela vai ter sempre mãos prontas para destruir o lar. Uau. A tola derruba. com as próprias mãos, a Bíblia diz, derruba o lar. Meu Deus, é isso aí. É isso mesmo. E a gente vê várias pessoas, né, nesse processo. Tem gente que tá esperando no Senhor, né? Uhum. Fala que tá esperando, mas não tá esperando, não, né? E fica nesse processo, né? E eu acho que até uma dica, né? Um conselho para essas pessoas que estão esperando no Senhor. Porque aqui a gente tem vários públicos. O público dos que estão namorando, o público que estão esperando, o público que estão atrás de um milagre. Tem vários isso que eu ia falar. E tem um público que não tá esperando coisa nenhuma, né? Então, Amém, igreja, né? Tá esperando nada, Fala, né? Deus. Tá só correndo. E saber, tipo, esperar esse processo, né, de Deus estar nos preparando, né, como mulher, como homem, porque quando vocês se unem, é para os dois abençoar, né, acrescentar na vida um do Sim. outro, mas assim, não somente, tipo, ser aquilo, eu preciso daquilo pra viver, mas assim, eu tô bem, eu tenho uma vida boa com Deus e tá tudo certo, você só vai somar, entendeu? A gente vai somar juntos e é isso que vocês têm feito, né? Tem somado pro reino, agora voltaram aqui pro Brasil, feliz, né? Fico feliz. Estão indo para uma nova igreja. Ai, ó. Qual é a igreja? Fala aí, você com a sua voz de pastor. Lagoinha, Uberlândia. Grave esse nome. Grave esse nome. Repita. Uberlândia. Isso aí. Que bênção, né? E foi inesperado, pelo que eu vejo, né? Uma nova fase inesperada. Inesperado. Isso aí. Isso, obrigado, totalmente professora. inesperada. Ouça ela. Isso aí. E como que foi esse processo? Vocês estavam na Nova Zelândia e aí vieram pra cá? E como foi? Conta um pouquinho. 2020 entrou em pandemia. Quando entra em pandemia, nós tínhamos uma amiga, que é a Aline e o Cássio. Um beijo, um abraço para vocês. Eles eram aqui de Alfa, andavam com a gente já há alguns anos. Eu tinha um pequeno grupo na casa deles, quando a gente era de outra igreja. E aí, nós viemos todos juntos para Lagoinha. E 2019, eles foram para Nova Zelândia. A gente até brincou, falou, cara, quem é que vai para Nova Zelândia? Eu falei, é muito longe, você vai fazer o quê tá com a lá? cabeça onde? Vai fazer o quê lá? A gente sempre quis ir e tal, não sei o quê. E foram. É o famoso não cospe para cima para não cair na testa, né? Ou o que a Bíblia diz, não diga dessa água nunca beberei. Foi o que aconteceu com a gente. A gente brincou com eles em 2019. Quando eles chegaram lá, eles encontraram uma realidade que eles não se adaptaram nas igrejas. Então ela nos procurou e falou, olha, vocês não podem servir uma santa ceia pra gente, porque faz tempo que a gente não faz isso. E aí eu conversei com o pastor Eduardo, ele falou, não, serve. E a gente pegou um dia e serviu a santa ceia. Nessa ocasião estava ela, o Cássio, a Cíntia e o Daniel, então tinham duas famílias ali representadas já. E a gente serviu essa santa ceia despretensiosamente, no sentido de apenas servi-los naquele momento. Só que foi muito bom para eles, renovou a vida deles. E aí ela pediu pra gente fazer aquilo mais vezes. E aí foi se tornando mais recorrente essa entrada, até que se tornou um GC online internacional. Por quê? 2020, que foi o ano que aconteceu isso, era pandemia. Tudo estava online. Então a gente começou a juntar. Aí nisso também vieram os primos da Pamela que estavam lá nos Estados Unidos, que foram eles que a gente foi visitar agora. E aí entrou também um outro pessoal de Portugal, se tornou um GC internacional. Mas que a maioria das pessoas eram da Nova Zelândia. Só lá na Nova Zelândia tinha quase 30 pessoas. Uau. Né, de família. Eram 5 famílias que tinha lá. Legal. Com as crianças e tudo. E a gente continuou com eles, né? Fazendo esse GC com eles. Toda semana, né? Toda semana. Toda semana. Por quase 3 anos. Não deu Não 3 foi? anos, não. Deu 2 anos? Porque foi 2022, aí os pastores já foram para lá. Foram pra 2 anos de estabelecer. GC. E aí, através desse GC, começou a se fortalecer.
E aí, um dia eu conheci um pastor em Belo Horizonte que estava com uma chamada muito intensa, inclusive, tipo, já perto de ir para Nova Zelândia. E aí a gente conectou, fez essa ponte de conexão e eu lembro que a gente estava na reunião, a pessoa falou, olha, o pastor aqui da Nova Zelândia. Eu falei, puxa, eu tô com um povo lá. Tem um pastor lá, eu vou conectar. E aí ele falou, não, ainda não tô lá, a gente tá num processo de ir. Eu falei, olha, eu tenho esse povo. Aí ele falou, puxa, vamos conhecer. Aí a gente conectou e aí fez essa ponte de conexão. 2022 ele chegou lá. Só que até chegar a ida dele lá, nós estávamos em casa um dia, o pastor Eduardo falou assim, eu queria falar uma coisa com vocês. E aí ele foi em casa, a gente conversou e ele falou, olha, orem sobre a Nova Zelândia. Aí, Eita, tinha coisa. Aí ele saiu, eu confesso pra vocês. Eu falei, não, Deus, não. Nova Zelândia, não. Eu falei, nada a Deus ver. abençoe. Eu, hein, que Eu isso? acho que não. E aí nós começamos a orar. No processo de orar, Deus foi confirmando através de palavra, através de sinais, assim, começou a acontecer Veio várias muitas coisas. confirmações, mas foram muitas, assim. E no final o Senhor falou conosco. E aí em 6 meses a gente já tinha certeza que era pra gente ir. Nossa, Isso. mas vocês foram no momento que a Lagoinha Alphaville, o Douglas, braço direito do Não pastor... foi ainda nesse momento. Não foi nesse momento? Não, isso é 2021. Ah, é? Quando Deus confirma no nosso coração foi 2021. Ah, então teve um Aham. tempo, Teve um processo. tempo, aconteceu Só que assim, ó, muita coisa. 2021 nós seríamos enviados para lá. Pelo pastor Eduardo. Isso. E aí a gente foi para Belo Horizonte para ter uma reunião. E saímos do avião aqui de São Paulo. O avião decolou e foi para Belo Horizonte. Quando chegou em Belo Horizonte, ele sobrevoou o aeroporto. Ficou sobrevoando. E aí o comandante falou, senhores passageiros, nós vamos precisar voltar para São Paulo. E a frase que ele usou foi essa aqui, ó. Porque os céus de Confins estão fechados. O aeroporto de Belo Horizonte chama Confins. Quando ele falou os céus de Confins estão fechados, nós Muito sempre específico, entendíamos né? que Nova Muito. Zelândia é os confins da Terra. Se eu não me engano, geograficamente, a Nova Zelândia é um dos pontos mais distantes a partir de Israel. Então, de Israel até a Nova Zelândia, Nova Zelândia é um dos países mais distantes. Então, quando Jesus fala até os confins da terra, profeticamente, Nova Zelândia. Então, quando ele falou os céus de confins está fechado, e a nossa reunião em Belo Horizonte era com a pastora Zenete, uma mulher assim, né, muito sintonizada com essa questão espiritual, muito forte, uma intercessora e tal, foi um sinal, opa, vamos orar mais um pouco sobre isso. E aí, de fato, se entendeu que não era a hora da gente ir. Foi um baque, né, amor, A pra gente teve uma outra reunião depois com ela e ela falou, olha, vocês vão, mas não é o momento agora. Ela ainda falou assim, o pastor Eduardo vai precisar muito de você em Alphaville, Douglas. Isso foi pra esse 2021. momento. E aí a gente falou, então tá, ok, desconfigurei a minha mente, não vamos mais e tal. Passou, vamos avançar um pouco. Passou algum tempo, aconteceu toda essa mudança em Alfa, né? Pastor Eduardo foi para Flórida, pastor Valadão veio, depois é pastor Fernandes. E nesse tempo todo, Nova Zelândia estava lá, escondido, essa palavra estava escondida. E eu lembro que a Betel ia vir aqui, né? Isso. Na igreja, em março, e eu falei assim para Deus. 3 já. Então, já passou Já toda. passou. Então, 2021 não foi, 2022 acontecem todas as mudanças aqui em Alfa. Março, pastor André Valadão assume. Agosto, pastor André Fernandes assume. E aí foi esse, né, esse volume assim. E aí 2023 chegou e aí a Bethel ia vir em março. E a gente a todo vapor. Peças fundamentais, tá? Peças fundamentais pra igreja, assim, de verdade. Auxiliando, chamando pra perto. Não, Treinamento voluntário, eles... Tudo. eram- O Douglas saía de manhã, eu ainda trabalhava fora, e quando eu voltava do trabalho era igreja, e a gente só vivia aquilo, né? Porque tava tudo muito intenso, tudo muito sendo construído, muito novo, enfim. E a palavra que a pastora Zinete Deus concluiu, né? Que ele seria importante nesse processo todo, né? Importante na questão não do Douglas, né? Mas daquilo que a gente conseguiria produzir ali, ajudar ali, tá ali para ajudar, né? Fomos a ponte de contato também, quando o pastor Eduardo saiu. E aí, o Senhor começou a falar para mim,
em janeiro de 2023, o senhor falou pra mim que era tempo da Nova Zelândia. Só que nesse processo entrou a questão da gravidez. E a gente tava pensando, né, em engravidar. A gente já tinha há muitos anos tentado, a gente estava tentando engravidar há 6 anos. E dentro desse prazo de 6 anos, a gente foi no médico, tudo, e descobriu que naturalmente não seria possível a gente ter um bebê. Mas dá o foco na Nova Zelândia. Eu vou dar, calma. E aí, o que aconteceu? Deus falou pra mim em janeiro isso, e eu falei assim, por que eu tô tocando nesse assunto? Porque eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu engravide e Nova Zelândia, tudo junto? Que loucura! Não! Falei pra Deus, uma não, coisa ou outra. uma coisa ou outra e tal. Porque a gente gosta de discutir com Deus, né? A gente acha que a gente é alguma coisa, né? E aí, quem nunca? E aí, nisso, em março, a Betel foi lá, e aí eu falei assim, eu tive uma oração em casa com Deus no sábado. E eu falei assim, Senhor, se é pra nós irmos, fala com a gente, fala comigo. Só me confirma na boca de alguém da Betel. Mas tem que ser alguém deles, do time, qualquer pessoa. Não precisa ser os principais, mas alguém deles. E fomos pro culto. Quando a gente chegou no culto, aquele mover, você tava lá no dia? Tava. Um mover, todo mundo no chão. Nossa. Sim, tava uma coisa surreal. É mesmo. E aí veio um rapaz, que acontece essa parte. Teve um momento que eles falaram assim, ó, ora uns pelos outros, mas você vai orar cantando. Não sei se você vai lembrar disso. Falei, Deus da luz. Você Chegou lembra? Eu a tinha sua uma palavra. vez. Eu tinha uma palavra, irmão. Aí, ó. Eu tinha uma palavra. Eu seria usado. Eu falei, agora. Aí, eu lembro dele orando por mim, né? E orou até genericamente. Sabe aquela coisa? Senhor, abençoe e tal. Quando eu fui orar por ele, Deus me deu coisas específicas para orar. E eu orei especificamente. Quando eu terminei de orar, ele falou, então, eu preciso orar por você de novo. Mas Deus falou para mim que tinha que ser em inglês. Ele falou assim, você entende inglês? Come on, my friend. Let's go. Hey, talk to me now. Pray for me, come on. Mentira. Eu olhei e falei assim, não entendo. Nessa hora que eu falei, não entendo, a Pamela apareceu. Eu falei, mas ela entende. Por quê? Porque Deus tinha falado com ela, vá até onde o Douglas está. O Douglas estava em outro lugar da igreja. Nossa. Tipo, eu tava aqui, ele tava lá. E na hora que eu tava orando, o Espírito Santo falou pra mim, encontra o Douglas e vai até ele. Olha que coisa. Eu não tinha entendido nada, eu falei, vou encontrar. E eu procurando ele no meio daquela confusão, eu consegui encontrar ele. Foi na hora que o rapaz tinha falado. Aí ele começou a orar em ele. inglês. Começou a orar. Aí ele falava assim, ó, eu vejo vocês cruzando. Não, antes disso ele falou, Deus vai usar vocês muito. E aí ele falou, vocês vão viajar muitos quilômetros. Aí ele falou assim, ó, eu vejo vocês cruzando o oceano. Meu Deus. Nova Zelândia, ela tá no continente Oceania. Então quando ele falou oceano, Já fez sentido total. E Aí, ali a gente... aí ele saiu. Aí como a Pamela é uma boa mulher, botou a mão em mim e começou a aproveitar do momento para dizer, Deus está falando. Aí ela veio e... Não, aí Deus usou a vida dela para falar, olha, você esqueceu da palavra. E de fato, eu tinha esquecido. Por quê? Era um volume muito grande. Então, às vezes, gente, a nossa rotina, né? o nosso dia a dia, as nossas ocupações faz a gente esquecer as promessas e as palavras que Deus nos deu. Apesar da gente ter esquecido, Ele não esqueceu. Ele ainda se lembra de tudo que Ele prometeu a nós, mesmo quando a gente se esquece. É exatamente como diz o texto, pode uma mãe se esquecer de um filho, eu todavia não me esquecerei. Então eu creio que tem pessoas nos vendo agora que precisam saber disso. Às vezes a nossa atividade do dia a dia faz a gente esquecer as promessas que Deus nos deu. E são as promessas e as palavras que Deus nos deu que nos sustentam nos dias maus. E naquele dia, Deus trouxe tudo à tona.
né? O Senhor falava que estava tirando a semente, Deus tinha dado uma semente e ele tinha escondido, mas o Senhor estava desenterrando. Então existem muitas pessoas que estão nos assistindo que Deus deu uma palavra para ela. E ela pegou essa semente por conta de lutas, desafios e tantas coisas que a gente enfrenta no dia a dia, ela enterrou aquela semente e não se lembra mais. Mas a semente está ali, né? Passaram 2 anos e meio, quase 3, e o Senhor trouxe de volta. Olha, vocês vão, porque eu prometi. É minha palavra. Então, vai chegar o tempo também na sua vida do Senhor trazer essa palavra de volta, a palavra que Ele deu para você, né? Seja, eu não sei, né? Cada um tá passando por uma situação aqui, seja um trabalho, seja filho, seja um casamento, ou seja algo ministerial, ou uma cura, né? Ela vai acontecer. Se o Senhor te falou, vai acontecer, né? Só que tem um tempo certo para todas as coisas. A Bíblia já fala sobre isso, né? Enfim, para encurtar, nós entendemos de fato aquilo. Isso foi no culto da manhã. Quando foi o culto da noite, o pastor André estava pregando. E aí, quando ele estava pregando, ele falou assim, ó, quando Deus te dá uma palavra e você não obedece, verdade. Você está sendo letárgico, você está demorando para agir, você está demorando para tomar. Aí eu falei, ainda bem que foi ele quem disse. Aí naquele dia mesmo... Saiu da boca dele. Naquele domingo mesmo, eu falei, pastor, eu preciso falar contigo e tal, algo importante. Ele falou, na terça a gente fala. Na terça, eu e a Pan, a gente foi até lá e compartilhamos toda essa realidade, contamos toda a história em relação à Nova Zelândia, as palavras. A gente falou, e essa palavra, ela veio viva novamente, né? Renasceu aqui. A gente entende que esse é o ano de viver essa palavra. E ele falou, cara, né, abençoado e tal. Quando você tiver convicção, aí a gente prepara tudo. Isso foi em março de 2023. Nós só falamos para a igreja em outubro de 2023. Nossa. E nesse meio tempo, a gente ainda assumiu Lagoinha Morumbi, nesse mesmo espaço. Então, assim, verdade. Sabe, frutificando, fluindo. O pastor Márcio fala uma coisa. Ele fala assim, ó, trabalhe como se você nunca fosse sair, ainda que você saia amanhã. E foi isso que a gente fez. Trabalhou como se a gente nunca fosse sair, sabendo que outubro, novembro, a gente iria para Nova Zelândia e fomos para lá em novembro. Mas a gente não esperava mesmo, né? Eu por exemplo, não tava nem mais lá em Lagoinha Alphaville, mas eu sempre acompanhava. E eu ficava, gente, Morumbi, aí do nada ele foi pra Nova Zelândia. Eu falei, não entendi nada agora. O que você está fazendo em Nova Zelândia? Mas a gente não vê, né, o processo inteiro que vocês passaram, as confirmações de Deus, né? Tem foi um processo literalmente, né? Foram 3 anos. Então imagina uma palavra sendo maturada 3 anos até que ela chegou o ponto de acontecer. Às vezes a gente quer essa pressa, né? De acontecer logo E até falando sobre isso também, muitas pessoas têm essa expectativa de que às vezes Deus vai falar e vai ser pra hora, né? E às vezes as pessoas veem o ministério de vocês e se espelham, olha só como acontece, só não sabe tudo o que aconteceu. E o que eu queria perguntar é, como foi viver esses desafios, agora saindo de uma nação, indo para uma nação totalmente diferente, distante? Como que foi agora esse processo? Compartilha um pouquinho com a gente. Eu acho que primeiro é assim, ó, nós não queríamos ir. Ainda tem isso ainda. Nós entendemos em Deus que era lá o lugar que a gente tinha que estar. Você fala assim, vocês sabiam o que ia acontecer? Não, a gente tinha algumas impressões. E as impressões que a gente tinha não foi as que aconteceram. E isso foi muito interessante e muito desafiador. Porque a sensação de frustração, a sensação de parecer que você fala, cara, será que eu errei? Será que... Mas ao mesmo tempo, a gente nunca esqueceu de nenhuma palavra. A gente revisitava as palavras, a gente revisitava as convicções, entende? Então, a gente conversava muito. Esse período da Nova Zelândia foi um período assim, ó, Deus, aqui, um volume muito grande, pregava aos domingos, tanto no Morumbi quanto aqui, então sempre muita gente, treinava muito voluntário, sempre envolvido de muita gente, muitas atividades, muitas tarefas, muitas responsabilidades, e eu lembro de Deus falar assim, eu vou te tirar do seu melhor momento. E de fato, era o melhor momento. Deus me tira de uma plataforma pregando 5.000 pessoas e tal, e leva para uma realidade de poucas pessoas. Então, a gente começou a vivenciar coisas lá que não era o que a gente tinha como expectativa. E aí a gente sempre se conversou, sempre se apoiou, sempre se ajudou nisso. Olha, como é que tá? O que você tá sentindo? O que você tá percebendo?
Não, mas a palavra era essa. O restante a gente que construiu. Então, quando a gente foi olhando, a gente percebeu que o que Deus estava fazendo era no coração de indivíduos. Aqui é no coração de indivíduos? Mas é numa multidão, você tem um volume, você tem gente chegando para toda, sabe assim? É aquela coisa que você fala, cara, que tremendo isso. Lá não. Lá era essa aqui, essa conversa aqui. Então, o nosso de casa em casa, é de mesa em mesa, de família em família. E assim, a Nova Zelândia toda, ela tem cerca entre 12 a 15 mil brasileiros. Isso eu tô falando de um país Isso passa num inteiro. domingo aqui em Alphaville. É verdade. Você entende? Imagina Então, o seguinte, assim, não tem todos esse os brasileiros volume. de uma nação representam o que passa aqui num domingo. E lá são 2 ilhas, né? Mas muito interessante o que aconteceu com vocês. Olhando assim, pensando, voltando um pouco atrás. Realmente Deus tirou vocês de um momento que acho que a maioria dos pastores não ia querer sair. É isso. Eu lembro Pela até, lógica humana, né? Sim. E eu lembro até de Lucas 5, né? Da peste maravilhosa. Porque foi no maior resultado daqueles pescadores isso um aí. dia. Exato. Agora largam tudo e sigam. Agora né? larga tudo. Então foi bem isso, porque eles estavam ali diante de 2 barcos totalmente cheios, talvez de resultado que eles não tiveram em tantos dias de trabalho. exato. Agora eu quero ver se realmente teu coração tá em mim. Né? A verdade desse texto é que Jesus não pediu para eles largarem. Jesus só deu o destino para Pedro. Ele falou assim, você vai ser pescador de homens. Isso. Então, Pedro, ele, naquele momento, a maior tacada da vida dele, Pedro deixa tudo que conseguiu pela palavra de Jesus para poder ficar com o Jesus da palavra. Isso aí. Ou seja, a palavra de Jesus é mais importante do que o que eu consigo através da palavra de Jesus. Então, esse nível de renúncia, eu acredito que construiu talvez esse momento que a gente está vivendo na volta para o Brasil. Então, a nossa volta, igual você brincou, né? Puxa, você abre o Instagram, a gente tá lá, tá aqui. Tá, e até para nós, assim, né, amor? A gente tem viajado muito. E para nós também, assim, você fala, eu não sei te explicar o que tá acontecendo. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, e eu não sabia explicar exatamente como é que a gente estava lá. Eu só sabia que era milagre de Deus. Mas você renunciar o que ninguém renunciaria, renunciar quando você não tem nada. Nós renunciamos literalmente tudo, né? Eu trabalhava, tinha um bom trabalho, tinha um bom salário, um bom convênio médico. Tudo isso é importante a gente falar. Eu abri mão, não era só ministerialmente, vamos falar na parte também financeira da coisa, né? A parte estrutural da coisa. Imagina, Isa, eu fiquei grávida, eu fui grávida sem um convênio médico. É verdade. Eu fui grávida para uma nação que eu não sabia como que ia ser meu parto. Sem salário. Sem salário, sem... É literalmente, nós fomos. Claro que é importante nós dizermos que, porque senão as pessoas, elas olham isso e falam assim, então eu vou largar tudo, vou viver de missão e se enfia numa furada. Pelo amor de Deus. Se Deus não te chamou, não vai. Não seja emocionado. Com certeza. Se Deus não falou pra você, não te deu uma palavra e você está certo daquilo, não faça. Porque nós fomos por obediência, que a gente nem queria ir. Não era o país que a gente queria ir. Não era o tempo que a gente queria ir, porque quando a gente quis ir, disseram pra gente, agora não é o momento. Passou 3 anos, falaram, agora vai. Eu falei, mas agora eu não quero ir. É porque tá tudo acontecendo, Entende? né? Exato. Agora. Então, assim, nós estávamos no nosso melhor momento em tudo. No trabalho, nas finanças, tínhamos acabado de reformar a nossa casa. A gente terminou a reforma numa semana. Uau. E na outra semana a gente foi embora. Meu Nossa. Eu lembro de ter descido na parte de baixo da minha casa ali 15 anos. na área. E eu olhei assim pra 15 casa anos. toda terminada e eu comecei a chorar. Eu falei, eu orei tanto pro Senhor me ajudar a terminar minha casa e eu tô indo embora amanhã. Caramba. Meu Deus. Então, isso é importante falar, porque as pessoas acham que tudo brota do nada, né? Então, nós fomos por obediência. E então saímos no nosso melhor momento. E lá foi muito especial, porque por mais que a gente não tenha atingido, não foi da forma que nós imaginávamos. A gente até acreditava que seria mais volumoso, sabe? Tipo,
Uau, olha o que está acontecendo lá. Todo mundo falando do que está acontecendo lá. Então, na minha cabeça, aconteceria algo assim, tipo um grande avivamento. Sabe, um negócio revolucionário. Mas o Senhor tinha um propósito ali, a gente entendeu. E acho que a gente entendeu mais ainda no dia que a gente estava dentro do avião vindo embora. Lembra? A gente entrou no avião e aí tava passando por cima, acho que já do mar, e você falou, agora eu entendo porque a gente foi para lá. Não sei se você vai lembrar disso, mas você me falou isso. Então, hoje a gente consegue olhar para trás e compreender o que o Senhor de fato estava fazendo, não só para as pessoas que nos receberam e que nós pudemos pastorear lá, mas na nossa vida também. Existia um grau de renúncia que o Senhor queria de nós, existia um grau de intimidade que o Senhor queria de nós e que talvez a gente não conseguisse fazer aqui, porque é muito fácil a pessoa falar assim, mas eu confio em Deus, estou em submissão ao Senhor 100%, mas aí você tem o seu trabalho, você tem o seu convênio, você tem o seu carro. Tem todas as seguranças. Você tem toda a segurança ao seu redor, você tem a sua família, você tem pra onde correr. É isso. Aqui, quando você tá... Grande desafio, por exemplo, de outra nação. Quando você tá na sua nação, você tem pra onde correr. Por mais desafiador que esteja, você tem pra onde correr. Quando você está em outra nação, é completamente diferente. Então, o nível de dependência que você entra de Deus é muito um nível maior, extremamente profundo. Porque aqui nós temos sim uma dependência de Deus, mas ela meio que se torna um pouco superficial, entende? Ela não é tão profunda. Por quê? Porque não é o ponto de você não ter absolutamente nada. Você tem sempre uma conexão, você tem sempre alguém que pode abrir uma porta, você tem sempre alguém que você pode encontrar na rua e comunicar. Você está em outra nação, em outra cultura, com outras leis, com outras regras de imigração. Você é um imigrante, então você não tem a fluidez que você tem no seu país. Uma outra língua. É uma outra de família, né? Você estava grávida, sem apoio da família. Gente. Isso, então assim... Confiança não é o começo. Confiança é o resultado. De quê? De quem obedece e renuncia. Por quê? Porque o quanto eu renuncio vai revelar o tamanho da minha confiança. Então, o tanto que eu vou renunciar é que mostra o quanto eu confio que Deus é capaz de fazer, que Deus é fiel de sustentar. Porque se a gente não renuncia a nada, significa que você não confia nada. E esse eu acho que é o maior ponto, sabe? Que a gente precisa literalmente, hoje como cristãos, como pessoas que estão dizendo assim, não, eu sigo a Cristo, tá? O quanto você renuncia. E é diferente quando você tem essa questão da dependência de Deus. Por exemplo, aqui, a gente tem nosso trabalho. Então, aquilo que nós compramos, o Senhor nos dá, a gente agradece a Deus, Senhor, obrigado por ter me dado essa condição de ter. Exato. Mas agora, quando você está na total dependência do Senhor, é diferente, porque você não tem as suas mãos. Isso. Não tem. Você agora, Senhor... Não está no seu controle. Agora eu não posso mais, agora somente o Senhor. E aí a gente conhece verdadeiramente o Jeová Jireh. Que quando você não tem condições, quando você não tem a força do teu braço, é somente Ele. Uma das realidades que a gente passou lá, Nova Zelândia, ela é muito específica nessa questão de imigração e você literalmente não consegue trabalhar se você não tiver um visto de trabalho. Então, as empresas não te contratam porque elas podem ser multadas, podem fechar a empresa, né? A imigração ir lá e fechar a empresa. Então é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que você consegue chegar e você trabalha, você vai fazer um trabalho informal e tal. E já tem uma cultura em alguns lugares que você consegue trabalhar, enfim. Agora, lá você não trabalha. Eu trabalhei nesses 11 meses um único dia. Nossa. Que a gente conseguiu um espaço, eu fui trabalhar de labor, que é tipo um ajudante de pedreiro. Então trabalhei esse um dia. Todo o restante, a gente produziu um material digital, né? Inclusive Deus nos deu um curso de oração, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, que isso é uma coisa muito legal. Mas em todo o processo era como se eu não conseguisse produzir dinheiro. Só que eu tô com a minha esposa. Só que eu tô com ela grávida.
tem uma série de realidades. E eu me lembro, assim, que teve semanas que eu falei pra Pam, olha, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que Deus vai prover. Então a gente agora está no ano da provisão, mas a gente viveu a provisão de Deus na nossa vida de forma tangível. E assim, é importante falar que nós nos preparamos para ir. A gente não foi simplesmente assim, vamos e nossa, Deus vai prover tudo e tal. Dinheiro. Nós tínhamos dinheiro guardado. Nós tínhamos todo um planejamento, né? E é importante porque as pessoas saberem disso, porque quando você pensa em fazer algo, as pessoas assim, Deus vai prover, Deus vai fazer, e bota na conta de Deus tudo, aí não dá certo, a pessoa, nossa, mas cadê Deus? Cadê Deus? E não, você tem que se preparar, né? Então a gente tinha toda uma preparação. Pessoas se levantaram e semearam, quero honrar cada uma delas mesmo, assim. Muitas pessoas, sabe assim, muitas pessoas semearam. Pessoas semeavam às vezes R$15, às vezes R$50, às vezes R$1.000. Só que a gente está falando de uma realidade que é o dólar neozelandês. Hoje o dólar neozelandês deve estar mais ou menos uns R$3,50 para cada R$1. Então, um dólar neozelandês é R$3,50. Então, se você me manda R$1.000, você me mandou $300. Na verdade, 280. Entende? Então, R$1.000 é muito, né? Se lançar como semente é bastante. Mas quando converte lá, é uma compra e meia. E assim, a gente teve semanas, porque lá tudo é pago por semana. O aluguel é semanal, você recebe por semana também quem trabalha, e várias coisas são semanais. E aí, a gente teve semana da gente não saber como a próxima semana a gente ia pagar o aluguel. Por mais que a gente tivesse planejado e tudo. Por quê? Aconteceram algumas coisas lá e nós tivemos que ir suprindo, né? Isso. E no final, a gente ficou realmente assim... O dinheiro esgotou, zerou. O que a gente tinha planejado para 1 ano foi tipo em 6 meses. Eu brinco assim, Deus chamou, a gente veio. Aí tá aqui, tem uma pista. Top. Agora acabou a pista. Não, beleza, mas tem um paraquedas. Então pula. Não, então beleza, só pular, mas tira o paraquedas. Não, tudo bem, vou tirar o paraquedas, mas lá embaixo tem um riozinho. Não, então top, dá pra pular. Não, então, mas agora não tem mais o rio, pula. Agora anda sobre as águas. Eu vou te Foi literalmente isso que aconteceu. Então, eu vim numa pista. Não, tem uma pista, tem um pavimento. Tirou o pavimento. Falei, beleza, tem um paraquedas. Tirou o paraquedas. Falei, beleza, tem um rio lá embaixo. Beleza, tirou o rio. Mesmo assim, a gente continuou. E assim, a gente... Nesse tempo todo que a gente viu o Senhor suprindo, eu falo pra você que nunca nos faltou nada. Tinha dia da gente comer arroz e ovo. Era arroz e ovo, vários dias. Arroz e carne moída, arroz e carne... Eu fiquei até com trauma de carne moída por um tempo. Não queria ver carne moída na minha frente. Mas durante todo esse tempo, nunca nos faltou nada. Né? Nunca, é importante dizer que nunca nos faltou. Não tinha para dar e sobrar, mas nunca nos faltou. O aluguel, no final das contas, era pago, a água era paga, as coisas aconteciam. E o mais importante nisso tudo, famílias estavam sendo curadas, famílias estavam sendo vistas, né? Porque lá é muito isolado. Então, as pessoas, elas acabam pegando a característica dos nativos. Então, assim, elas se isolam nas suas casas também, né? Elas acabam vivendo só a esposa, o filho e os filhos. A esposa, o marido e os filhos, sabe? Então... É que, na verdade, quando você está em outra nação, o seu foco é trabalhar, fazer o dinheiro. Então, como o trabalho se torna uma coisa, assim, prioritária. Para nós brasileiros, o relacionamento é uma coisa prioritária. Porque onde você se sente melhor, onde você vai conseguir, para negócio, estabelecer uma network, sabe assim? Lá é onde tiver um visto. Porque sem o visto eu não fico no país. Se eu não ficar no país, eu não consigo viver o sonho que eu imaginei. Porque todo mundo, ninguém sai do país, gente, que ele não está... visualizando ou buscando uma vida melhor. Pessoas que deixaram o Brasil para ir para os Estados Unidos estão buscando uma vida melhor. Pessoas que deixaram o Brasil para ir para Nova Zelândia estão buscando uma vida melhor, uma oportunidade de trabalho, uma forma de crescer os filhos numa realidade, num ambiente diferente. Então,
trabalho é a grande prioridade. Igreja, relacionamento com as pessoas, não é. Se ele estiver ganhando o dinheiro dele, pagando as contas dele, trabalhando 24 horas, ele vai fazer isso. Porque a prioridade dele é permanecer no país. Então, ele tem que ter o visto, ele tem que ter o trabalho. Então, essa é a prioridade dele, né? Mas, assim, nesse tempo todo, a gente não deixou de produzir. Então, era GCs, era culto, né? Ainda que fosse online ou em alguma outra igreja. Era reuniões com as famílias. E a nossa maior... saber que a gente foi útil naquele país foi quando a gente estava vindo embora e as pessoas falaram, olha, eu não acredito que vocês estão indo, porque vocês trouxeram vida para minha casa, olha, vocês me ajudaram muito. Né, a gente amou ser pastoreado por vocês, então isso nos deu realmente, cumprimos o propósito, sabe? Foi mais difícil voltar da Nova Zelândia do que sair do Brasil. Era não gigantesco. Queríamos ir, depois não queríamos ir embora. Porque assim, ó, quando a gente saiu do Brasil, parecia uma dor bem grande, parecia uma renúncia bem grande. Só que quando a gente saiu da Nova Zelândia, eu lembro assim, quando eu dei a notícia de que a gente voltaria, e eles começaram a chorar, né? Foi bem difícil. Foi. Porque a gente achou que a gente não ia voltar tão cedo. Assim, nós tínhamos, na verdade, assim, Deus já tinha nos falado e eu, nas minhas conversas com o Senhor, já tinha me falado que nosso tempo lá não seria longo. Né? A gente não sabia que ia ser tão curto. Mas também não sabemos que ia ser tão curto. Mas o Senhor já tinha falado que não seria longo o nosso período lá. Mas você nunca acha que é tão rápido assim, porque foi tanta coisa que a gente viveu lá que um ano passou muito rápido. Estando lá parecia muito tempo. Parecia uns 5 anos. Isso. Agora que a gente volta, parece pouco tempo. É engraçado isso. Porque a gente viveu intensamente muito as coisas. Imerso, você não consegue ter essa noção. Parece que você está muito tempo lá. Mas quando você sai, você olha e fala, puxa, foi tão rápido. Foi muito rápido. Mas as pessoas, elas têm uma falsa ilusão que, ai meu Deus, eu só vou estar com o ministério lá em cima, ai, eu só vou sendo usado por Deus se eu tiver em uma multidão, assim, né? Se tiver, ai meu Deus, com várias igrejas e tal. Eu teve um tempo que eu fiquei em missão mesmo, fiquei na Colômbia e a gente falava pra pouquíssimas pessoas. E a gente fazia aquele tempo de discipulado e ajudava e tal. Isso. E aquilo transformou a vida de algumas pessoas que estão hoje implantando coisas lá, estão fazendo cultos lá. E a gente não entende nada. Fala assim, mas eu tô aqui pra falar pra uma pessoa, pra uma adolescente, pra uma menina, mas você não sabe os frutos que essa menina, essa adolescente, essa criança vai dar daqui um tempo, sabe? São frutos que podem multiplicar muito ou não. É uma alma. E uma alma tem valor, entendeu? É isso. E é isso. Então, se Deus te levou lá, fez você fazer tudo isso, renunciar, crescer em maturidade, em fé, em tudo, foi ótimo. Mas também, se Deus te levou pra lá, pra ajudar uma pessoa, uma família, tá tudo certo. E a ótica do Senhor é totalmente invertida, né? A gente vai ver que quanto mais remoto a pessoa tá, mais o galardão da pessoa. O Senhor sempre vai fazer essa associação totalmente invertida. Davi escondido, tornou rei. Aí. Então, muitas vezes não tem a ver com essa publicidade, essa aparência. Foi um tempo que Deus escondeu. Eu lembro, assim, coisas bem específicas, né, que aconteceram lá. Uma delas foi o dia que a gente fez um culto numa cidade chamada Wanganui. Wanganui é uma cidade, que foi a cidade que começou o nosso GC Online. As famílias que participavam era desse lugar chamado Wanganui. Estão até lá hoje. Um beijo, né, para os meus amigos de Wanganui. E aí, a gente fez um culto lá. E nesse culto a gente foi contar quantas nações tinham representadas. Tinham 7 nações representadas. Então naquele dia eu não estava pregando para Nova Zelândia e nem para o Brasil, que eram as duas principais nações. Eu já estava pregando para Coreia, eu já estava pregando para Índia, eu já estava pregando para Fiji, eu já estava pregando para Samoa. Então, sabe? E aí passou um tempo, eu fui fazer um tempo de ministração com líderes de um projeto dentro das universidades lá, de uma igreja Kiwi. Kiwi é o neozelandês, né? Então é uma igreja nativa. Então eu tinha um amigo nessa igreja, ele me chamou, ele falou, você fala? Eu falei, falo, né amor? E a gente foi falar.
Nesse dia, dele. tinham 14 nações. Uau. Então Deus não só me levou para Nova Zelândia, Deus nos fez pregar para as nações na Nova Zelândia. Legal. Entende isso? Então, foi muito forte que Deus fez. Porque um jovem daquele que estava sentado ouvindo aquilo que a gente estava direcionando, qual o tamanho da multidão que ele carrega? É verdade. Porque você consegue contar quantas sementes tem num fruto, mas você não consegue contar quantos frutos tem numa semente. Então, qual o tamanho? Qual o tamanho da semente que está em você? Qual o tamanho da... Sabe? Qual a quantidade de fruto, Isa, que está em você? Imagina o cara que um dia olhou nos olhos do Billy Graham e liberou uma palavra de vida sobre ele e ele disse, sim, eu aceito, eu quero isso para minha vida. Uma pessoa tocou milhares, até a milhões, própria Kezinha, né? Tipo, com o André, a história da Kezinha com o André Fernandes, né? Isso. De André Fernandes não ser da igreja, e isso. aí veio ela não imaginava que se tornaria isso, gente. A virada agora de ano que a gente viveu, né? É verdade. Então. E eu lembro de uma história do pastor Lucinho que ele conta que acho que antes dele casar, ele foi para um lugar, foi trabalhar fora do país também, e ele ficou 1 ano nesse lugar. E ele falava ele chegou, sentou assim no meio da calçada, logo no final falou assim, nossa, eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui, Deus, eu não quero mais ficar aqui. Ele tava tipo juntando dinheiro, sabe? Trabalhando para juntar dinheiro para poder casar. Ele deu esse testemunho. E aí parou um rapaz que trabalhava com ele tava com uma perua, e acho que a pneu da bicicleta do pastor assim, tinha estourado, uma coisa assim, e levou ele para casa, né, esse rapaz levou ele para casa, e lá ele começou a falar de Deus para esse cara e tal. E eu sei que o final da história foi que toda a família desse cara se converteu. O Lucinho saiu desse país, voltou para o Brasil e depois ficou sabendo que esse cara, com toda a sua família, tipo assim, acho que ele se tornou pastor, era um missionário e ganhou muitas almas para Cristo, né? Então, assim, uma pessoa que ele investiu durante 1 ano, ele naquele lugar, foi a única pessoa que ele atingiu. Mas olha quantas pessoas esse cara atingiu depois. Então, assim, a gente sabe que pessoas foram atingidas ali, né? Pela nossa vida, pessoas foram... como que eu posso dizer? Elas tiveram contato com Cristo através de nós, né? E nós pudemos trazer curas, né? Tanto físicas quanto emocionais, através de Cristo. Então, nós somos muito felizes por aquilo que nós vivemos ali, né? Durante esse tempo. E lá... a gente teve um outro desafio que, em paralelo a isso, a Pamela estava grávida. Isso que eu ia perguntar agora. E nisso tudo... O bebê. Um bebê. Pra na nascer. barriga, E como que foi esse processo, gente? Então, tem um versículo que eu gosto muito. E eu desde que eu casei, eu lembro que eu colei ele na geladeira. E fala assim... Peraí, gente, que agora minha Bíblia fechou. É Josué 1:9, né? E fala, não fui eu que ordenei a você, seja forte, corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, né? E isso para mim, esse versículo para mim sempre foi muito importante, seja forte e corajoso. E quando o Senhor me chamou lá, antes da gente ir, o Senhor falou para mim, olha, agora... O que acontece? Uma rápida pincelada. Nem sei se a gente tem tempo para falar isso, mas assim, nós não podíamos ter filho no normal. E o médico falou pro Douglas, olha, vocês só vão poder fazer inseminação. E nós fizemos. Fomos lá, fizemos todo o tratamento, pagamos. Não é um tratamento barato, inseminação artificial é caro, né? A gente fez a in vitro. E eu tinha uma palavra de Deus que eu teria um menino. Desde o meu primeiro ano de casada. A gente tem 16 anos de casados. E desde o meu primeiro ano o Senhor tinha falado pra mim que eu teria um filho. E que seria um menino. Aí você imagina, você 16 anos e nunca que essa promessa se cumpria. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 16 anos. 15 anos, né? E aí, eu lembro que todos os anos vinha a gente falar assim pra mim, ai, você vai ficar grávida, eu vejo você com filho. Gente, todo ano, desde o primeiro ano de casamento. Todo ano. Você já tem filho? Aí, gente,
Não, olha, eu vejo um filho na mão de vocês. Aí Todo ano. Chegou uma época que eu falei assim pro Douglas, eu não quero... Se alguém mais vier dizer pra mim que me viu grávida ou que eu vou ter um filho, eu vou ser mal educada. Eu não quero mais que falem. Coitada, a pessoa nem sabia, né? Mas eu não aguentava mais ouvir, porque aquilo começou a ficar... Fazer mal, né? Na verdade. Poxa, Deus falou pra mim que ia me dar. Então, ainda não aconteceu. Então, eu falei assim pra Deus, pare de falar pras pessoas. Se não é o tempo, eu não quero. Por favor, Senhor, pare de falar pras pessoas. E aí eu lembro que esse é um testemunho. Que primeiro ninguém parou, as pessoas continuaram falando. A gente tava com essa palavra de Nova Zelândia. E eu tava tomando banho. Eu sempre gostei muito de orar enquanto eu tomava banho, de ter meu tempo ali com Deus e tal. E aí o Senhor falou assim eu falei assim, Deus, como vai ser isso, sabe? Enfim, esse tempo e tal. E pensando no filho também, e o Senhor falou assim pra mim, me entrega o seu Isaac. Aí eu falei, mas o Senhor falou pra mim que ia me dar, e o Senhor tá me pedindo? E foi o que Deus fez com Abraão, né? Ele falou que ia dar, deu e depois pediu. E aí eu falei assim, mas foi nítida a voz, me entrega o seu Isaac. E eu sabia que o Isaac que o Senhor estava falando era do filho. Porque tem Isaac que não é filho, né? Às vezes o Senhor pode pedir outro Isaac para a pessoa. Pode ser o trabalho, pode ser um relacionamento. Mas no meu caso, era o filho. E eu falei, e eu chorei muito nesse dia. Eu falei, Senhor, então aqui está o meu Isaac. Que venha no tempo que o Senhor quiser. Porque eu já sabia que não ia vir naquela época. Que Deus tinha outras coisas e que não era o momento. E eu chorei muito, entreguei e falei, a partir de agora, eu só vou... de acordo com o que o Senhor tiver para minha vida e fluir nisso. E passou muito tempo. E quando o Senhor falou sobre Nova Zelândia em janeiro de 2023, aconteceu tudo isso. E aí, em março, o Senhor falou assim para mim... Março não, em abril. A gente já com a história de Nova Zelândia. Filha, eu já tinha, tipo assim, esqueci, já era. O Senhor pediu o Isaac, eu entreguei, não sei porquê, ok. Mas aquilo me incomodava um pouco, mas, né? Quando foi em abril, o Senhor falou pra mim, desculpa, a gente tinha feito é que foi tanta coisa, gente, que eu fico até meio confusa aqui. A gente já tinha feito a inseminação artificial em 2022. E não deu certo. Não deu certo. Pagamos tudo, fizemos todo o tratamento. São estágios, né? Você faz o primeiro estágio, se você passa, você faz pro segundo estágio. E aí você espera a confirmação da gravidez. Então, a gente fez o primeiro estágio, deu certo. Foi pro segundo estágio, deu certo. Aí fez a inseminação. Implantação. Implantou 10 dias, tá grávida. Beleza. Aí chegou o 10º dia, no 9º dia à noite, a Pamela teve um sangramento. E aí, no outro dia de manhã, a gente começou a pesquisar se era normal, se não era. Aí era normal, mas não era normal, mas não era. A gente não sabia, e no outro dia era o dia que a gente ia pegar o exame. Né? Então aí a gente fez um exame de manhã rápido, né? Assim, porque a gente queria saber, aí deu negativo. Aí ela já aceitou o negativo de cara, eu sou otimista por natureza. Falei, não, vou esperar o resultado oficial, que era o da clínica. Aí quando chegou a noite, deu negativo de novo. A gente tinha implantado 2 embriões nessa ocasião. E aí fez muito mal. A gente ficou mal os dois, porque pensa na nossa cabeça. Cara, todo ano alguém profetizando, dizendo que você vai ter um filho. Ok, o caminho para se ter o filho é esse? Fizemos o caminho, pagamos o caminho. Né? Então entramos no circuito com fé, com a esperança. E não deu. E assim, humanamente falando, fisicamente falando, eu não tinha problema nenhum. O meu útero estava pronto para receber, eu não tinha nenhum problema para engravidar. Nenhum. Então, se implantar, se tudo que foi feito fora, implantou, como que não deu certo? Como que não gerou vida? E é nesse momento que muitas pessoas se frustram, às vezes até com Deus. Isso. Então, dependendo da maturidade, ou às vezes até pessoas maduras com Deus, mas, né, a gente não pode tornar ninguém super-homem, né? Jó foi um cara que teve dificuldades e vários momentos ele perguntar, Senhor, por que eu tô passando por isso? Então, talvez você até que tá em casa aí, tá passando por uma situação muito difícil, só que aí não sabe, vê e quer colocar essa culpa no Senhor, mas muitas vezes isso é para gerar maturidade.
Exatamente. Isso é para gerar essa fé, né? Que com certeza Deus acrescentou nesse processo muito todo. mais. E foi Muito, nessa muito. época, depois que não deu certo, que eu estava no chuveiro, o Senhor falou, me entrega o seu Isaac. Nossa. E aí a minha cabeça bugou. Falei, o Senhor disse, porque nós oramos antes de fazer a inseminação, o Senhor nos confirmou, né? Com tudo que estava acontecendo. Então, eu não entendi, eu fiquei sem entender. E aí eu fiquei frustrada. Eu falei, eu não quero mais. Não quero mais. Entreguei o meu Isaac, então amei, vou ver a minha vida, as coisas acontecer. E aí, Nova Zelândia, quando foi em abril de 2023, o Senhor falou pra mim, faz a inseminação. De novo. Aí passou aquele filme. Aí passou todo o filme. E nesse testemunho existe um milagre. Uma provisão, na verdade, do Senhor. Em dezembro de 2022, uma amiga minha veio até mim, a gente estava no culto e ela falou assim, eu quero falar com você e com o Douglas. Tava ela e o esposo dela. A gente foi lá conversar com eles e eles falaram assim, olha, no tempo de vocês, quando vocês tiverem entendido que é o tempo, mas nós vamos pagar todo o tratamento de vocês novamente, para vocês tentarem o bebê. E assim, gente, alguém chegar pra você e falar assim, então, vou te dar um carro, tá? É isso mesmo. E aí, eu falei pra ela no dia, eu falei assim, olha, eu te agradeço muito, mas eu não quero tentar de novo. Ela falou, olha, não precisa ser agora. Se daqui 3 anos você falar pra mim, quero tentar, eu vou pagar. Uau. Eu falei, amém. Anjo, né? É, que Senhor, foi o que né? Deus falou com a foi. gente. E eles passaram por um processo parecido, tanto é que a gente chegou a se encontrar na clínica. A clínica. Foi até engraçado. Nossa. Então eles sabiam pela vivência deles a dor que a gente estava passando por não ter dado certo. E eu acredito que por isso que Deus também despertou eles para ser resposta nesse lugar de dor. Então, assim, Deus, ele sempre vai levantar pessoas, mesmo em meio ao seu deserto, em meio às suas dúvidas, para te lembrar daquilo que ele te falou. Porque o Senhor tinha me falado que iria me dar um filho. Não fui eu que, tipo assim, não, eu quero ter. Não, Deus me falou, você vai ter um menino. Então, ele levantou uma pessoa no meio do meu deserto para falar assim, você vai ter e eu vou dar o meio. Sou eu que vou fazer, não é você. Então, e eu, como todos os outros seres humanos da Terra, né? Falei, não quero, agora não. Ok, passou dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, o Senhor falou pra mim, é tempo de fazer o tratamento. Aí eu falei, como que eu vou pra Nova Zelândia e vou fazer o tratamento no mesmo tempo? Não casa. Eu falei, Senhor, eu vou pra outra nação, eu não sei como é ter filho lá, eu não vou ter convênio médico, como vai ser? E aí eu chorei, falei, Deus, o Senhor tá me pedindo isso e tal e tal. E foram muitos passos de fé de uma vez só. Foram né? muitos passos de fé. Aqui são coração. São Haja coisas assim que as pessoas têm Aguenta fragmentado, né? É. Poucas pessoas têm tudo que a gente tá falando aqui hoje, por exemplo. Nossa. E aí, no final das contas, todo mundo sabe que quando a gente briga com Deus, no final ele sempre vence, né? É verdade. E aí eu falei, tá bom, Senhor, o Senhor está me dizendo para ir fazer, pela sua palavra eu vou fazer. E fomos, conversei com essa minha amiga, ela falou, glória a Deus, me manda tudo. Gente, era assim, boleto que chegava atrás de boleto, chegou uma hora que eu falei assim, Douglas, porque a gente teve que fazer nesse processo uma análise genética, para entender por que não tinha dado certo da primeira vez. Então, os embriões tiveram que passar por uma análise que não genética. deu da outra vez, era para que desta vez a gente tivesse uma condição Isso, melhor do embrião. Porque os outros não passaram por essa análise. E aí, teve uma época que eu falei assim, uma vez que eu falei assim pro Douglas, vamos pagar esse aqui? Não vamos enviar pra eles, não. Vamos a gente pagar, porque eu já tô sem graça de ficar mandando coisa pra eles pagarem. Sem mentira. No mesmo dia eles me ligaram, ela me mandou uma mensagem. E aí, chegou mais alguma coisa pra pagar? Ai, gente, não pode mentir, né? Não. Que a gente não pode mentir. Aí eu falei assim, olha, chegou, mas eu não ia te enviar. Pode deixar que esse a gente vai pagar. E ela virou pra mim e falou assim, quando o Senhor disse pra gente ofertar na vida de vocês, ele pediu pra me dar a semente completa e não pela metade. Se você não aceitar, quem vai colher. quem não vai colher sou eu. Quem vai estar... Porque eu vou estar retendo. Não faça isso comigo. Aí eu falei, então
toma aqui. Se quiser um boleto do condomínio, uma água, uma luz, né? A gente libera aí. A gente libera semente aí. pela metade impede a sua colheita. Tema da próxima Forte. pregação. É, isso aí. Enfim, gente, aí a gente fez todo o procedimento e no dia da implantação, a moça do laboratório, né, ela abriu a portinha lá, tinha muita gente na sala, os médicos, as enfermeiras, tudo. E a moça falava assim, olha, esse embrião, ele está lindo, ele está grande, ele é lindo esse embrião, ela falava. Ele é lindo, e a gente colocou um louvor para tocar enquanto a gente estava fazendo o procedimento. E quando ele veio, é muito legal, porque é uma tela assim, e aí ele implanta e é um pontinho de luz. E esse pontinho de luz vem e implanta ali no seu endométrio. Tem o útero, o endométrio, ele implanta lá. E você fica vendo aquele pontinho de luz. E ali o Senhor falou muito conosco, né? E o Benjamin tá aí, né? Lindo. Gente, ele é lindo demais. Meu Deus do céu. Muito lindo. Eu falo assim, ó, que se ele fosse filho de outra pessoa, eu teria inveja. Meu Deus, ele é lindo. O olho lindo, assim, igual o dos pais, né? Porque eu pensei que era só a Pan que tinha olho claro. Não, meu olho é claro também. O Douglas também. Meu olho é claro mesmo. Não dá pra ver na câmera porque você tá muito distante. Mas... E aí a gente foi, eu fui com 2 meses de gravidez. Ninguém sabia, a gente não contou pras pessoas. Porque a gente queria esperar os 3 meses. Queria esperar os 3 meses, é o né? certo. Então ela foi com 2 meses, tanto é que 1 mês depois a gente revelou lá. Né, na praia e tal, que é aquele vídeo da gente colocando colocando e tal. Então a gente revelou lá e o pessoal, nossa, engravidou aí! Oh, que profético! Mas a gente já saiu daqui já assim, sabendo o tamanho do desafio que a gente ia enfrentar. Já sabia como que ia ser. Já. E o Senhor falou pra mim que Ele iria suprir. Sabe? Por várias coisas que estavam acontecendo, por pessoas também, o Senhor falou, olha, né, eu vou suprir. E de fato, lá, nós tivemos que pagar todas as consultas, nós tivemos que pagar todo o acompanhamento, e nunca faltou. Né? A gente passou por todos os acompanhamentos e tudo mais. Teve, porque elas pagavam por trimestre, né? Chama midwife. Então eu pagava midwife por trimestre. E chegou um trimestre que foi o último, eu falei, Douglas, como que a gente vai pagar? Porque era o mais caro. E a gente não tinha todo o dinheiro, né? E Deus fez e a gente conseguiu pagar. E toda a minha trajetória na gravidez foi muito marcante para mim. Porque eu entrei na Nova Zelândia como uma Pamela e eu saí da Nova Zelândia sendo outra pessoa. Não porque eu me tornei mãe, mas porque o Senhor me mudou muito lá. Em diversas coisas, sabe? Então, esse tempo que a gente teve lá, naquele lugar tão remoto, tão distante, o Senhor me transformou. E transformou a minha fé, transformou a forma como eu via o que era provisão, transformou a forma de eu acreditar no Senhor na questão de entregar, de fato, tudo que eu tenho e tudo que eu sou nas mãos dEle. Porque eu fiquei muito vulnerável. A gente teve que decidir aonde o nosso parto iria ser. E, por questão financeira, o nosso parto seria mais barato em casa. E não é uma prática comum ter um filho em casa aqui no Brasil. Não. Lá é. E lá é. Então, ela falava assim pra mim, Pamela, não tem por que você ter no hospital se você está saudável, tá tudo bem com você e com o bebê, pra que você vai pro hospital? Então, nós... optamos por ter o parto em casa, também era mais barato e tudo mais. Então, toda a minha gestação, a minha oração era, Senhor, não deixe acontecer nada comigo e com o meu bebê. Imagina, né? Depois de tudo isso, ainda ter essa preocupação de algo novo, um parto porque em casa. Se você tem condição financeira, você paga um quarto de hospital lá e acabou. Mas a gente tava falando em dólar, né? Se fosse em real, eu teria dinheiro pra pagar. E aí, a minha oração era essa. Pai, não deixe que nada de mal aconteça. Se o Senhor nos trouxe pra cá, se o Senhor quis que eu viesse grávida, o Senhor vai cuidar de nós. Amém. Então, eu fiz tudo. Gente, eu comia bem, eu fazia exercício físico. Até o 9º mês, eu caminhava quilômetros, andava e tal. Fazia todos os exercícios naquela bola de pilates. Meu Deus. Menina do céu, tudo que falava pra mim fazer, eu fazia. Spinning baby, tudo. E quando você engravidar, você vai ver. É massagem disso, é massagem daquilo. Enfim. E aí chegou o dia do parto, né?
Era 1h30 da manhã, eu com muita dor, fui no banheiro, a minha bolsa estourou, mas não toda, estourou parcial. Aí eu comecei, falei assim, será que é xixi, né? Eu meio sonolento, falei, nossa, acho que é xixi, mas tá branco, né? Aí eu me liguei, eu falei, nossa, acho que é a minha bolsa. Eu tô falando quase uma coisa né, errada aqui. Aí eu chamei o Douglas, tava dormindo, eu falei, acho que minha bolsa estourou. Mas não estourou muito. Não sei o que tá acontecendo, né? Ele falou... já acorda desesperado já, daquele jeito, né? Não, eu acordei... né, a gente já tava nessa expectativa, porque o Benjamin... Ele veio com quase 42 semanas. No limite, ele veio no limite, assim. No limite. Então, assim, a gente já tava numa expectativa a partir de 37 semanas. Eu já tava cansada de carregar aquele barrigão. 38 semanas, a gente já tava na expectativa. Eu falei, cara, a qualquer momento a gente vai estar em algum canto, alguém vai me ligar, ou eu vou estar lá e vai ser legal, vamos nessa. E aí, comecei meu trabalho de parto, então, 1h30 da manhã. Só que lá, diferente daqui, assim, aqui você contrata uma doula, que você ou já vai pro hospital, ou então tem o humanizado, você tá lá, tal. Lá também tem. Só que eu não tinha dinheiro pra contratar uma doula pra ficar comigo, então a minha doula era o Douglas, a Aline, a Jennifer. Prazer, doula. Beijo, Jennifer. Né? Ninja tá, beijo, inclusive, amigas. Tô com a agenda aberta agora. Né? Claro, quem quiser, o Douglas tem muita experiência, tá, gente? Sou paciente, não fiquei nervoso, fiquei ali, ó, junto, não enchi o saco, não fiquei, vai lá, você consegue, você é forte. Não, fiquei apoiando, certamente. E aí, as meninas, então, comigo o tempo todo, elas prepararam o ambiente na casa, porque tinha que ter um ambiente preparado, então a gente preparou a sala de estar que tinha a porta pra fechar, porque tinha criança na casa. Porque, assim, um adendo, nós morávamos em 8 pessoas. Uau, ainda tinha isso, hein? Ainda tinha isso, 6 adultos, 2 crianças. Então, a gente fechou a porta e lá dentro elas prepararam todo o ambiente com Douglas, luzinha, música, tudo. Ah, que legal. Compramos tudo, balde, plástico, tudo para ter um bebê em casa, né, gente? É muito legal essa experiência, assim. E aí, a midwife, que é a pessoa que cuida de quem tá grávida, no meu caso, ela só iria vir se eu tivesse a cada 5 em 5 minutos de contração. Antes disso, é você por você. A não ser que você tenha algum problema, tem que ir pro hospital, mas ela fala... Só quando ritmar. Isso. E aí tiver, na verdade, era a cada 3 minutos, se eu não me engano. Quando bateu 3 minutos, a cada 3 minutos, aí foi quando eu falei pra ela, ó, já tá constante há 3 minutos. Aí ela falou, então eu chego aí. E ela chegou, tipo assim, 10 minutos ela já tava tudo preparado. Então, cheia de coisa. Vem ela e uma auxiliar, né? Só que nesse processo foi da 1h30 da manhã até as 3 da tarde. Então aí a gente tá falando de 14 horas. Uau. Que foi quando a minha contração começou a ritmar. Quando a minha contração ritmou, eu já não conseguia mais ficar em pé. Era muita dor. Então, enfim, né? Existem várias posições ali para aliviar a dor e tudo mais. Quando ela chegou, era 3 horas da tarde. E ela fez o exame de toque, eu só tava com 4 dedos de dilatação. Em 14 horas de trabalho de parto. Nossa. E aí ela falou assim, não, vai dar certo. E eu... quando você faz o parto em casa, ele é totalmente humanizado. Você não toma anestesia de forma nenhuma. Eles não podem aplicar. Então, não tem uma anestesia que ajude a melhorar a sua dor ou que tire a sua dor. Nossa. A dor e aí, no ápice, né? E aí, tudo bem. Então, aí deu 3, 4, 5, 6. Quando deu 6h30, mais ou menos, quase 7 horas da noite, eu já não comia. Eu não conseguia comer, eu não conseguia beber. E ela me deu soro na veia pra me hidratar, porque eu tava muito fraca. E aí ela fez o exame de toque de novo. E nisso, assim, rolou várias massagens. Douglas, Aline, né? Todo mundo naquela expectativa, cadê essa criança? Essa criança não nasce. E todo mundo aqui desesperado. Minha mãe, meu pai, a mãe dele, todo mundo querendo saber. E eu já estava em 18 horas de trabalho de parto. Isso. 18, 19 horas em trabalho de parto. Ela fez o exame de toque de novo, 4 dedos. Ela falou assim, Douglas, hospital. Pega tudo e que a gente vai pro hospital. Eu vou na frente e preparando tudo, porque ela tinha que fazer ficha, tudo, e vocês vão atrás.
E eu lembro que na hora que ela fez o exame de toque, que tinha 4 dedos, eu falei assim pra ela, antes dela falar hospital, eu falei pra ela, eu quero ir pro hospital. Ela, não, você vai, vamos agora pro hospital. Só que aí você imagina, né? Tava ela com a auxiliar e o Douglas não é fluente em inglês. Aí eu com dor, naquele meio rolo, e às vezes eu tinha, amor, ó, tem que ser assim, assim, assado. Às vezes tinha coisa que eu tinha que traduzir e tal. Meu Deus. Imagina uma tradução. Foi uma loucura. Mas assim, o Douglas foi muito bem, porque ele entende, né, bem e tal, também. Enfim, e aí fomos pro hospital. Entendimento é uma palavra muito forte. Melhorou bastante. Isso, E aí fomos pro hospital, só que eu não conseguia andar direito. Tava com muita... As minhas contrações estavam a cada 40 segundos. Então a contração vinha... Era muito... Assim, ela fazia assim, ó... Era a cada tipo, 40 segundos. Muita dor mesmo, assim. E aí foi, nossa, terrível. Aí a gente foi pro hospital, entrou todo mundo no carro e tal. E eu não tinha preparado mala, eu não tinha preparado nada, porque eu tinha certeza que eu ia ter em casa. A mala não estava, tipo, pronta. As coisas estavam acessíveis, mas não a tinha mala não estava pronta, já fechadinha. E a minha mãe falou assim, a minha mãe sim. falou pra mim, deixa uma mala pronta, filha, mesmo que você vá ter na sua casa, só por uma emergência. Eu falava, não, mãe, eu vou ter em casa. Olha, Voz de mãe. voz de mãe, né? E aí o Douglas e as meninas, a Jennifer e a Aline prepararam a mala, gente, em 2 minutos, sem mentira. A minha do Benjamin, em 2 minutos. Pegaram tudo. Mas foram ninja. Entramos no carro, fomos. E aí a gente ficou lá, entramos lá, e aí foi todo um outro processo lá, porque veio toda uma equipe, aí eles vieram explicar como que seria, o que iria acontecer. E eu achei que eu já ia direto pra cesárea. E ela falou, não, a gente vai tentar tudo pra que você tiver, pra você ter no normal. Então ela saiu do natural, sem anestesia, ela foi pro normal, já com anestesia, que já, puxa assim, se tornou outra mulher. Porque ela tava muitas horas já sentindo muita dor. Então quando deu anestesia, a anestesia fez efeito, ela conseguiu dormir. Eu conseguia falar, eu não conseguia falar. Sabe, conseguiu comer. Então, assim, eles me deram epidural, né? Que você fica da cintura pra baixo, você não sente mais nada. Então, eu só podia ficar na cama. Aí não dá pra você andar, não dá pra fazer exercício nem nada. Então, geralmente as mulheres tomam epidural quando vão pro hospital. E aí tem parto sem dor, né? E aí foram mais 10 horas. Só que foi no meio da madrugada. Então, a gente dormiu, a gente comeu. Quando foi 7 horas da manhã, o médico veio, me examinou. Eles sempre vinham, a cada 2 horas eles vinham me examinar. O bebê estava sendo monitorado, todo mundo sendo monitorado ali. Quando deu 7 horas, um médico veio bem novinho, eu lembro, um asiático, e ele falou assim, olha, Pamela, a gente não pode mais esperar, sua bolsa estourou já tem muito tempo, o bebê pode entrar em sofrimento, então a gente vai para uma cesárea. Aí eu comecei a chorar, porque já tinha sido muitas horas, 27 horas de trabalho de parto, eu tinha certeza que eu teria o bebê normal, e não foi possível, e eu me frustrei ali. Falei, poxa, por que, Senhor, sabe? A gente, né, toda essa correria, sensação tudo. Que dá assim, tipo, de novo, não vai ser fácil, né? Porque às vezes a gente entende que porque Deus falou, porque Deus está... porque você tem a convicção que vai ser fácil. E a verdade é uma só, irmãos. Não vai ser fácil. Mas Ele deu uma garantia de estar conosco. E aí quando Ele está conosco, mesmo não sendo fácil, se torna mais leve. Mas não deixa de ser difícil, desafiador. Né? E isso é importante, porque... eu falei, poxa, a gente não teve condição de fazer no hospital, aí eu achei que... Então vamos fazer na casa. Então eu falei, poxa, orei a gravidez toda pra dar certo, ter em casa. No final não tive em casa, tive que ir pro hospital. Acabei no hospital de qualquer jeito. E vou ter que pagar de qualquer jeito. Eu falei, poxa, Senhor, né? Enfim, mas ali a gente viu a mão de Deus em tudo. Porque toda a equipe que veio me atender foram super cordiais, super amorosos. Eu tava com muito medo de entrar na sala do parto. Eu sempre imaginei que nesse momento estaria o Douglas e a minha mãe junto comigo. Ou alguém que já soubesse
né? E só que Deus colocou, né, o anestesista, pessoas excelentes do nosso lado. Ele não saiu do meu lado, ele falou, sei que você tá com medo, mas eu vou estar aqui do seu lado. Ele que filmou o Benjamin, o anestesista filmou o Benjamin saindo da barriga, tirou foto, sabe? Eles me tranquilizando. Então, assim, foram 2 mulheres que fizeram o meu parto. Toda a equipe foram muito carinhosos. E eu vi muito a mão de Deus nisso, sabe? Porque, né, poderia ter sido de outra forma, mas o Senhor colocou uma equipe excelente ali pra cuidar de mim, do Benjamin. Enfim, gente, então foi isso. E aí ele nasceu e Deus falou muito comigo ali naquele hospital, depois do nascimento do Benjamin, sabe? Eu sei que foi uma promessa do Senhor, porque dele ser realmente, não nascer aqui no Brasil, né, do Benjamin. Eu lembro que quando eu estava grávida, a gente foi num congresso de uma igreja lá e a mulher colocou a mão na minha barriga, uma pastora, e ela falava assim, o mesmo fogo que arde nele, arde no menino que você carrega. E e ela falava, ele é uma promessa de Deus, o Senhor vai usar a vida dele, sabe? Então eu sei que o Benjamin, ele é essa criança, né? Você vê, ele tem 6 meses e ele já pisou em 4 nações. Ele tem 6 meses. Ele foi já. Brasil, Nova Zelândia, Chile, Estados Unidos. Uau. Então... Missionário desde cedo. Entende? Já viajou mais lugares do que muita gente. Ele já viajou mais horas de voo que muita gente adulta, sabe? E passou por muitas cidades, né? E nesse processo do normal, assim, da cesárea, foi um impacto para todo mundo, né? Porque parecia de novo que tipo, saiu fora do que seria o plano de Deus. Aí uma pessoa mandou uma mensagem, justamente, que a Paula tinha comentado, que foi nesse momento que a mensagem chegou, tipo, olha, eu estava orando por vocês, porque eu fui prestando esse relatório, né, para os seguidores, para as pessoas que estavam acompanhando, porque as pessoas nos amam aqui. Então, era justo as pessoas participarem desse momento com a gente. E aí essa pessoa me mandou a mensagem e ela falou assim, olha, orando agora, eu vi que Deus deu um grande livramento ao permitir a cesárea. Então, agradeçam. Cesárea não foi o último plano. A cesárea foi um plano de Deus para salvar a vida do Benjamin e da Pamela. Ai, meu Deus. É isso. E foi isso. E aí, a gente, nesse processo todo, depois que o Benjamin nasceu, ele com 9 dias de idade, a gente mudou de cidade, porque a gente estava querendo... Nós iríamos implantar uma igreja na outra ilha. A gente estava na Ilha Norte, iríamos implantar uma igreja na Ilha Sul. E para essa movimentação, tínhamos que mudar primeiro de cidade. Então, a gente fez um longo caminho de muitas horas com ele, com 9 dias de vida. Menos um, né? E você, né? E eu operada. Eu penso, ó, era um bebê de 9 dias e a Pamela com 9 dias de operada. Porque a gente pensa muito no bebê, mas tem a mãe, exato. A mesma coisa. E ali foi um impacto pra mim, porque eu vi assim, Senhor, eu já tô colocando a minha família em risco. Por favor, não me deixa... Por favor, né? Manifesta alguma coisa que violenta mesmo. E na minha cabeça ia ser um negócio. E, cara, Deus manteve a gente para as famílias. Deus nos manteve ministrando para aqueles corações. Então a gente ministrou famílias na Ilha Norte, ministramos famílias em Wanganui, ministramos famílias em Denira, ministramos família em Christchurch. Então a gente meio que passeou na Nova Zelândia e liberou palavra de vida sobre os corações, e pra gente foi assim, algo fantástico mesmo, o que Deus fez na nossa trajetória. Nossa, incrível. E aí a gente voltou. Voltaram pra cá. Né? E agora estão chegando. Ixi, meu Deus do céu. Uberlândia. Quase que eu entalei aqui. Tem um pastorzão chegando aí. Amém. A Pamela chegando Isso com aí. tudo aí. E o Benjamin já, o missionáriozinho. Já Profeta das Desde os nações. 2 meses, viajando de avião, de barco, já viajou de tudo. Balsa. É isso aí. Só faltou jegue. Jegue, cavalo, só faltou isso. É isso, gente. A gente fica muito feliz por vocês. Se pudesse, a gente ficava horas aqui falando. Nossa. Meu Deus. Porque muito passa. abençoador, né, a história de vocês. Tenho certeza que vai edificar demais as Amém. pessoas. Acho que Amém. abençoar a nossa vida. Amém. Com certeza. Em ensinar como andar mesmo
em fé, né? Porque isso ajuda muito, assim, é um testemunho gigante. Eu falei, conta o testemunho aí, Douglas. O Douglas, não sei. A vida dele é um testemunho, né? A vida de vocês é um testemunho vivo. Parabéns, né, pela coragem, pela ousadia de viver o chamado de Deus. Que o Senhor recompense vocês cada vez mais. Que haja muito crescimento para essa igreja. Novo tempo, né? E você que é de lá, dessa região, visite essa igreja, né? Visita, passa lá. Vai visitar Avenida Concórdia, número 100. Eu ainda não decorei, cara. O Instagram. Vai no Instagram. Lagoinha.uberlândia. Lagoinha.uberlândia. Tô esperando você, hein? Já compartilha. Se você conhece alguém de Uberlândia, já manda mensagem. Fala só, tá chegando uma família linda aí pra pastorear Lagoinha, Uberlândia. Chegou. E aguardem as cenas dos próximos capítulos, né, gente? Porque a vida de vocês é emoção atrás de emoção. E vamos ver, né? Agora é pra lá, daqui a pouco, quem sabe? Quem sabe, né? Falta Disneylândia, você falou, né? Então, eu tava em Nova Zelândia. Aí Deus trouxe pra Uberlândia. Quem sabe Deus não manda pra Disneylândia, né? Isso aí, é verdade. Mas uma última coisa que eu queria até divulgar aqui em todo esse processo da Nova Zelândia, Deus falou pra mim assim, ó, grave aulas. Então, em toda essa história que você está ouvindo a gente contar sobre a Nova Zelândia, eu criei um curso de oração, mas não é para a pessoa se tornar um intercessor, é para que ela consiga se manter nesse lugar de oração em dias difíceis, e às vezes as pessoas têm facilidade até de conseguir ler um versículo bíblico, porque está ali escrito, mas às vezes ela tem dificuldade de orar, porque a oração ela exige criatividade, exige você pensar que jeito eu começo, que jeito eu termino, como que eu oro, como eu não oro. Tanto é que os discípulos fazem essa pergunta para Jesus, né? Eles não falam assim, como é que eu falo, Jesus? Como é que eu prego? Como é que eu curo? Ele falou, como eu oro? Então a oração é uma necessidade intrínseca da humanidade. Então não importa se você é crente ou não, orar é muito importante para você. Então eu vou pedir para vocês colocarem um link aqui no QR Code, mas o link já vai vir com um cupom de desconto para você entrar, especialmente para esse podcast. Ai, que benção. E sim, vamos divulgar bastante pro pessoal ser abençoado pela palavra, tenho certeza. E olha, foi gerado num lugar, né, profético, que tudo isso aqui que aconteceu. É isso. Enquanto a gente tá falando, já vai clicando aí no link aqui que tá embaixo, ó. É isso aí. Porque o que a gente mais fez lá foi orar. É isso mesmo. Pra viver isso tudo e suportar, não tem como. Tanto é que eu gravo e o Benjamin não tinha nem nascido ainda. É muito demais. lindo. Olha, Pamela, um presentinho pra você. Obrigada, amor. Um aperto de mão, obrigado. É que ouça ela. Então ela que entendeu o porquê, né? Você me traz no ouça ele. Não, fechou, vamos ouça ele. Por favor, né? Ouça ele. Espero que goste da Baísa Mayumi. Sigam aí também vocês, tá bom? Sigam aí, Isa Mayumi. E é isso, gente. Ó, nós queremos agradecer a presença de vocês. Obrigada ela com o bebê. Eles com o bebezinho pequenininho vieram aqui. Que honra, né, gente? Quase que o Benjamin vem junto. Porque quase não dá tempo de deixar ele na minha sogra. Mas deu tudo certo, graças a Deus, né? E a gente tá muito feliz por isso. A gente agradece a cada um de vocês que estão aí até agora e ouviram essa história completa, que possa ter sido abençoadora em sua vida. Amém. E é isso, compartilha para seus amigos, sua família, não deixe de compartilhar, porque essa história com certeza vai abençoar muitas pessoas. E é isso, agradecemos a você e até a próxima, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.